Morto vai para onde? Se você não enterrar ele, tem um morto ali. Para onde que pode ir? Só se alguém levar. O escravo. Que determinou para ele fazer o que ele tem que fazer. Enfim, de papo. Né? Então, a condição de morto e escravo estão mais ou menos... Ô, Rabino, eu tenho dúvida nesse versículo. Volte. Aquele slide. Ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aí fala que a morte passou a todos os homens por causa do pecado de Adão. Beleza. E aí eu tenho dúvida nisso do pecado original. As pessoas falam assim, todo mundo já nasce pecador. Porque aí se Yeshua mesmo nasceu, ele nasceu sujeito ao pecado, ele não nasceu pecador. Então isso do pecado original não existe? Não. Na verdade, essa versão ali, vamos pegar aí a versão, outras ele versões. Ele fala até vinde a minhas crianças, porque das tais é o reino, então as crianças não estão sobre esse Olha pecado. Olha o texto. Pega outros aí. Por isso, né, tá ali por isso. O texto é Romanos 5,12. Olha que coisa interessante ali, que é uma observação simples até, é uma observação simples, mas profunda ali. Vamos, achou outro texto? A versão judaica. Pode? Tudo funciona da seguinte forma. O pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo e, mediante o pecado, a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha o que diz o texto. Sandra, está com outra versão aí. 5,12. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado a morte. A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Olha como é que ficou essa versão. A morte, o quê? Passou para, porque todos pecaram. Não é assim? A morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Olha como é essa versão ali. Olha essa e até a judaica. Agora, por que ela passa para os outros? Porque eles pecaram. Não por isso pecaram. Entendeu? Não por isso pecaram. A consequência, por isso, não. Por que a morte passou para todos os homens? Porque todos pecaram. Presta atenção. Ela entrou através do pecado, porque um pecou. Agora, os outros também, por isso a morte atingiu eles, porque eles pecaram. Entendeu? Essa versão que está aí está. Por isso todos pecaram. Quer dizer então, porque a morte entrou, aí vem pecado original. Por isso todo mundo vai ser pecador. Não. A morte passa porque todos pecam. E Yeshua E se eu não levou pecar? o pecado de todos, né? E se eu não pecar, eu morro? Não. Se eu não pecar, eu não morro. Vamos pegar Yeshua. Yeshua seria morto? Não. Por que ele morreu? Porque ele assumiu o lugar do pecador. Ele não pecou, mas ele assume o lugar do pecador. Assumindo o lugar do pecador, ele, consequentemente, vai morrer. Não, Enoque é outro caso, né? Todos pecaram. Então a morte vem porque todos pecamos. Tá certo? E se eu não peco?
Não estou sujeito à morte. Agora, lembrando, voltando atrás, que a gente falou do pecado. A condição do homem, ele é escravo do pecado. Agora pega o que Yeshua falou. Eu nasci, ou eu sou de cima. Eu sou nascido de cima. Eu não nasci nas coisas desse mundo para viver nesse mundo e viver uma vida de pecado. Inclusive, quando o diabo vem, vocês devem lembrar desse texto, né? Ele fala assim, o diabo está chegando. Porém, ele não tem nada em mim. Por quê? Abra um parênteses aí. Porque se pega o bezerro, o bode, confessa pecado da nação sobre ele, leva ele, e o nome do bode é, lá no contexto judaico, para Leazazel, para, tradução, para o inferno. Pecado vem do inferno. Por isso que o Messias fala, o diabo está chegando e ele não tem nada em mim. Eu sou de cima. A minha geração é de cima, a minha vida é de cima. Tanto é que ele vai falar, eu não tenho comida para comer, a não ser fazer a vontade de cima. Minha vida é viver em função de cima, não da terra. Meu reino não é dessa terra. Eu sou de cima. Minha vida é de cima. E até nós, meu irmão. O problema é que nós já entramos, né? A gente tem uma Yetzer-Hará, uma inclinação para o mal no nosso ser. E isso nos leva ao... E, consequentemente, pequei, morri. Entenderam aí o texto? Essa versão ali está errada. Ela não condiz a versão que a Sandra usou aí, melhor. Porque todos pecaram. A morte então vem porque todos pecaram. Ou ela passa, né? Entendido? Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach.